Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar de circunferência. Nós estávamos falando, por enquanto, de polígonos, que são contornos formados apenas por segmento de reta, ou seja, a gente não estava falando de linhas curvas. E agora nós vamos falar da circunferência, que tem esse formato curvo, né? É a essência da circunferência. Mas vamos entender geometricamente o que significa uma circunferência. Uma circunferência, ela é esse contorno aqui. A gente precisa separar o que é circunferência e o que é círculo. Nessa minha figura aqui, a circunferência é essa parte pretinha. Aqui, ó. Só como se fosse a borda. Isso aqui é a circunferência. Isso aqui é a circunferência. É o contorno, né? E essa parte de azul, a parte interna, é o círculo. Então, círculo e circunferência não são a mesma coisa. Círculo é a parte interna da figura. Circunferência é o contorno, é a borda. E como que geometricamente se define a circunferência? Se você tem um ponto dado aqui no centro, o conjunto desses pontos que estão a uma mesma distância desse ponto dado é o que a gente chama de circunferência. Então, a circunferência é esse contorno formado quando você tem aqui vários pontos que estão à mesma distância de um ponto dado. Então, se você tem um ponto central, aqui a distância para cada ponto da circunferência é sempre a mesma, tá certo? Então, fazendo uma alusão para a pizza, pessoal, vou apagar aqui para não carregar a figura, a circunferência é como se fosse a borda da pizza. O círculo é como se fosse o recheio, a parte interna, tá bom? E aí, como é que nós vamos calcular o contorno, o tamanho dessa circunferência? Porque não dá para a gente medir, por exemplo, com uma régua. A régua não faz curva, como é que a gente vai medir? Isso a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas antes eu preciso entender alguns elementos da circunferência para entender como é que eu vou calcular esse contorno. Vamos lá, fazendo essa de cá. O primeiro elemento bastante importante da circunferência é esse centro aqui, eu vou chamar de O, de ponto O. O ponto O é o centro da circunferência. O que é o centro da circunferência? É aquele ponto que está equidistante dos pontos dados. Como assim, professor, equidistante? Que está à mesma distância. Se você ligar desse ponto até qualquer ponto aqui da circunferência, qualquer um ponto, se você traçar aqui ligando, essa distância sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser o mesmo tamanho. Se for 20 centímetros aqui, vai ser 20 centímetros para qualquer lado. Tá certo? Então, o centro é o ponto que está à mesma distância de todos os pontos aqui da circunferência. Quando eu falo todos os pontos da circunferência, eles pontos que estão aqui em cima dessa linha, do contorno, né? Beleza. Quando eu traço do centro, se eu vim aqui do centro e traçar um segmento que liga o centro até um ponto qualquer, eu vou chamar aqui de ponto A. Então, se eu ligo o centro O até o ponto A, eu formo o segmento OA. Esse segmento OA, ele recebe o nome. É o que a gente chama de raio. É o raio da circunferência. O que é o raio de uma circunferência, pessoal? É aquele segmento que liga o centro até um ponto dela, tá certo? Então, por exemplo, é igual lá na bicicleta. Lá na bicicleta você tem o cubo, né, a parte central lá da roda, e do cubo até o aro tem uns ferrinhos, né? Esses ferrinhos a gente não chama eles de raio, é a mesma ideia. Eles ligam o centro até um ponto da circunferência, tá certo? E se esse raio aqui mede, sei lá, 10 centímetros, todos os raios medirão 10. Então aqui é um raio, mede 10, esse outro raio mede 10, esse raio aqui mede 10. Então qualquer raio aqui tem a mesma medida, tá certo? Vou apagar aqui para não carregar a figura.
Então, os raios eles são todos com a mesma medida. Beleza. Do centro até um ponto é raio. Professor, e se eu ligar aqui dois pontos quaisquer da circunferência? Vou chamar aqui de ponto B e aqui de ponto C. Se eu traçar aqui ligando esses dois pontos. Esse segmento aqui, BC, nós chamamos de corda. É uma corda da circunferência. O que é uma corda? É apenas um segmento que liga dois pontos da circunferência. Então, qualquer segmento que ligar dois pontos vai ser chamado de corda, tá certo? Se você liga aqui, quanto mais próximo tiver os pontos, menor vai ser a corda, né? Quanto mais distantes forem os pontos, maior será a corda. Beleza? E tem uma corda especial. Quando você tem uma corda que liga os dois pontos aqui da circunferência. Ele liga os dois pontos aqui da circunferência. Quando você tem uma corda que liga dois pontos aqui e passa pelo centro, essa corda ela vai ganhar um nome diferente. Você tem uma corda aqui que liga dois pontos da circunferência e ela passa aqui pelo centro O, vou chamar aqui de D, vou chamar aqui de E. Quando você tem aqui esse segmento, esse daqui tá feio, deixa eu escrever aqui, ficou mais bonitinho. Então, esse segmento DE, ele é uma corda. Por quê? Porque ele está ligando dois pontos aqui da circunferência. Só que ele é uma corda especial. É uma corda que passa pelo centro. Quando essa corda ela passa pelo centro, ela recebe o nome de diâmetro. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro é aquela corda que passa pelo centro da circunferência, ou seja, ela liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Se não passar pelo centro, como aqui o BC, a gente só chama de corda. Quando passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro, tá certo? Então esses são os quatro elementos básicos. O centro O, que é o ponto que está à mesma distância de todos os pontos aqui. O raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. A corda é quando liga dois pontos da circunferência. E o diâmetro é quando liga dois pontos da circunferência, mas passa pelo centro. Belezinha?